seja, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Cláudio, de Física, e vamos dar início à oficina de Física, tá bom? Essa oficina de Física, ela tem como título Para que serve a ciência? Eu acho que esse título veio a calhar para uma época muito conturbada que nós estamos vivendo, onde a ciência se encontra no meio dessa turbulência toda, tá? Então, é uma oficina rápida, tá? Mas eu acho que ela é de suma importância para esse momento, tá? Vamos a ela. Eu coloquei aqui duas respostas que eu acho que elas são de fácil entendimento, mas que elas também são importantes para esse momento, né? Então, a ciência, ela serve para duas coisas, no meu entender, né? A primeira é para responder à nossa curiosidade, né? O que eu acho engraçado é que quando a criança ela é pequena, a sua infância, a fase infantil, ela tem uma curiosidade enorme, né? Geralmente a criança pergunta uma porção de coisas, né? Para o pai, para a mãe, para os familiares mais próximos, e sempre pergunta mais para esses adultos porque elas acreditam que os adultos sabem a resposta, né? Mal sabem elas que a gente não conhece tudo, infelizmente, né? Nós estamos aqui também aprendendo. Então, essa criança, ela busca essa resposta para sua dúvida, né? Mamãe, o papai, por que que o céu é azul? Por que que a água ela não tem cheiro? O que são aqueles pontinhos brilhantes no céu? Então a criança ela tem uma vasta quantidade de perguntas, né, que ela faz, certo? Que às vezes nos deixa até embaraçados para tentar responder, né? Mas a curiosidade dela é nata, né? É uma curiosidade que nasce com ela, só que com a fase da vida, conforme vai passando o tempo, ela vai perdendo essa sua curiosidade, né? Então, quando ela chega na fase de pré-adolescência, praticamente essa curiosidade desapareceu, sumiu, né? Não tem mais curiosidade sobre nada. E nós, adultos, ah, de uma maneira geral, também perdemos essa curiosidade, né? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente nunca para pensar por que elas acontecem e como elas acontecem, né? Então, eu acho que uma das coisas que move a ciência e a importância dela é a curiosidade, tá? Outra coisa que eu acho importante é para a sobrevivência da espécie, né? É, nós podemos verificar hoje estatisticamente que a raça humana consegue sobreviver muito mais tempo do que antigamente, né? Se nós formos para o século XIX, que não está muito distante aqui do nosso, nós vamos verificar que o tempo de vida, né, da raça humana não chegava a 50 anos de idade, né? Hoje nós temos mais de 70 anos de idade e provavelmente a ciência vai fazer com que a gente sobreviva mais, tá? Em relação à qualidade de vida, uma outra questão, né? Sobreviver mais não quer dizer que seja com a mesma qualidade de vida que tinha antes, né? Então, essa qualidade de vida também é um fator questionável, onde está intrinsecamente colocada a ciência, tá ok? Falando sobre curiosidade, né? Eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês, que é uma imagem do século XIX. Essa imagem foi pintada, aliás, foi adicionada num livro de um cientista francês chamado Camille Flammarion, só que ela foi feita em preto e branco, né?
futuramente, já no século XX, teve uma pessoa que pegou essa imagem, coloriu, e essa imagem aí percorre o mundo inteiro, tanto em preto e branco, como colorida do jeito que vocês estão vendo, né? O que a gente pode observar aqui nessa imagem, né? Nós podemos observar uma pessoa, né? Dá para perceber pelos trajes que é uma pessoa da época talvez medieval, né? Procurando alguma coisa, né? E essa curiosidade dessa pessoa leva ela a tentar responder em relação ao que ela enxerga, ao que ela vê, né? Inicialmente a ciência era baseada somente na visão, na observação, né? Não existia a forma empírica, a forma de ir para o laboratório, de fazer experiências, de testar. Então, a ciência antigamente era baseada somente na observação. Mas o que moveu esse indivíduo a procurar essa resposta foi a curiosidade, né? Sem a curiosidade, ele não teria vontade de chegar onde ele chegou. Quer dizer, a figura está mostrando que ele está no limite, né, da sua visão, né, provavelmente o horizonte, né, aonde as estrelas seriam o limite desse horizonte, e ele queria saber o que tem além desse horizonte, né, o que existe depois disso. Então ele vai, coloca a cabeça para fora desse limite e vê o que ele está procurando, enxerga e tenta responder a sua pergunta, tá? Uma outra situação, né, é a questão da sobrevivência, né? Os homens primitivos, né, eles utilizaram o fogo primeiro como uma forma de poder para suas tribos e também para se alimentar melhor e se alimentar mais, né? Então o fogo foi possível assar a carne, por exemplo, e comer a carne não crua, né? Mas sim assada, um sabor um pouquinho melhor. Aliás, um pouquinho não, um sabor bem melhor do que a forma crua. Mas mostra que o controle do fogo, que também tem a ver com a ciência, se tornou uma forma de sobrevivência, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês, né? A ciência, por exemplo, permitiu construir uma torradeira, que vocês estão vendo aí, né? O que faz a torradeira? Deixa o nosso pão torrado e quentinho, né? Ele se torna mais gostoso para comer do que o pão sem estar torrado e quentinho, né? Apesar que eu sei que tem pessoas que gostam do pão sem ser torrado e quentinho, mas a torradeira permitiu fazer isso, tá? Não é uma questão de sobrevivência nesse caso, mas é uma questão de que a ciência tornou a nossa vida mais confortável, né? Tornou a nossa vida é, com menos esforço, né? Porque antigamente as pessoas não tinham torradeira, né? O pão era comido quente porque era feito na hora ali no forno a lenha ou no forno de barro e poderia comer esse pão um pouquinho mais quentinho, né? Então a ciência permitiu tornar a nossa vida mais confortável. Eu coloquei como exemplo a torradeira. Outro exemplo é a nossa alimentação, né? Repare a nossa alimentação, a importância dela para a nossa sobrevivência, né? Hoje, a alimentação vem para nós já praticamente pronta, né? Nós temos o tomate, a alface, a cebola, né? Os legumes prontos para o consumo, né? Eu não preciso plantar semente, esperar germinar, esperar crescer para depois colher, né? Então, hoje eu já compro tudo pronto. Por quê? Porque tem alguém que planta, né?
que espera crescer para depois colher. E essa pessoa, para plantar, para esperar crescer e depois colher, ela precisou da ciência, né? Então a ciência ela está por trás de toda a nossa alimentação, da nossa sobrevivência também, né? Então veja a importância da ciência para a nossa vida, né? Sem ela, nós não teríamos essas facilidades que nós temos hoje, tá ok? É claro que a ciência ela passou muito tempo, né, estagnada, né? Praticamente da época da cultura grega até mais ou menos a Idade Média, né, a ciência ficou estagnada. E a partir, quer dizer, estagnada no sentido de não acrescentar coisas novas, né? E a partir da Idade Média é que o processo empírico se tornou o processo de testar, de fazer experiências, se tornou mais frequente, né? Então, com isso, vocês vão ver aí uma imagem que é a imagem de Galileu, né? O passar do tempo do Galileu, né? É importante a gente observar que Galileu tinha uma luneta, né? Que já era um instrumento conhecido na época, porém não feito para observar o espaço, né? O céu. Né? O que fez Galileu foi aprimorar um conhecimento holandês que já existia e utilizou para observar o céu. Né? Então, o uso da luneta, ele foi ela foi uma forma do homem conseguir fazer observações e experiências para saber se a curiosidade dele poderia ser respondida, né? Principalmente qual era a curiosidade de Galileu? Saber se a Terra se movia ou ela se movia em torno do Sol ou era o Sol que se movia em torno da Terra, né? Quer dizer, essa discussão da Terra se mover em torno do Sol ou o Sol se mover em torno da Terra é da Idade Média, né? E isso a ciência já resolveu muito bem, começando por Galileu e depois com outros cientistas que vieram comprovar que a Terra gira em torno do Sol, né? A gente querer voltar no tempo e voltar para a Idade Média, ficar questionando coisas que já são inquestionáveis, né? Se torna bastante complicado, né? Então, Galileu, com a luneta, observou o céu, né? Vocês estão vendo aí os anos se passando também, né? E nessa época, né? Galileu conseguiu determinar, através da sua experiência, né? Que a Terra ela gira em torno do Sol, tá? É inegável a gente falar hoje sobre as redes de comunicação, né? Nosso planeta está totalmente interligado. A gente consegue ouvir, ver uma notícia praticamente minutos depois dela acontecer em qualquer lugar do mundo. A gente vê a notícia e hoje, muito mais com o uso do celular, a gente vê o vídeo, né? A gente vê a imagem daquilo minutos depois, né? Se a gente for pensar no século XIX, né? A notícia ela demoraria muito tempo para percorrer o nosso planeta, para chegar até onde ela precisava chegar. Sem a ciência isso não seria possível. Então, aluno do CEJA, depois de vocês terem observado a evolução da ciência, eu vou fazer um teste, tá? Eu, professor Cláudio, de física, vou fazer um teste. Eu vou pegar um feijão, vou colocar esse feijão num algodão embebido em água, tá? E o que vai acontecer com esse feijão no algodão embebido em água? Esse feijão vai germinar, tá? Depois de um certo tempo, ele vai ficar assim, tá? Olha aí, o feijão cresceu, ficou bonito. Só que o meu teste, ele não vai parar por aí. Eu vou pegar esse feijão germinado e vou iluminar esse feijão com luz vermelha. Olha como é que ele fica bonito aí com a luz vermelha, né?
O feijão fica diferente, né? Vou deixar ele iluminado durante um tempo, né? Alguns dias. E sabe o que aconteceu com o feijão quando eu iluminei ele com a luz vermelha? Não? Olha só o que aconteceu. Ele morreu, né? O feijão morreu. E aí eu vou tirar uma conclusão do meu teste, né? Lembrando que esse teste é um teste observacional. Qual é a conclusão do meu teste? A conclusão é de que quando o feijão é iluminado com luz vermelha, ele morre. Ou seja, a luz vermelha faz mal para o feijão. Ora, essa minha conclusão foi tirada única e exclusivamente de uma observação, né? Será que isso basta para eu chegar a essa conclusão? É claro que não, né? Eu não levei em consideração algumas variáveis. A temperatura do ambiente. Será que a temperatura do ambiente não foi também causadora da morte do feijão? Será que a umidade do local também não foi causadora da morte do feijão? Será que algum gás presente no feijão, no local onde estava o feijão, não fez com que ele morresse? A água que eu coloquei no feijão, será que é uma água boa? Será que foi muita água? Pouca água? Será que essa água estava com boa qualidade? Será que a pressão atmosférica não influenciou na morte do feijão? Será que a iluminação que eu fiz com luz vermelha também não teve como causadora a luz ultravioleta, o raio infravermelho? Quando eu vou realizar uma atividade, um teste, eu tenho que ter sempre em mente o método científico. O que é o método científico? O método científico é esse esqueminha que vocês estão vendo aí, bem simples, para que vocês possam entender, né? O método científico ele consta de várias etapas. E eu enumerei essas etapas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? A primeira etapa foi a observação que eu fiz. Ou seja, eu observei o feijão iluminado pela luz vermelha e ele morreu. Segunda etapa, fiz uma pergunta. Qual foi a pergunta? Será que a luz vermelha é a causadora da morte do feijão? Né? E aí eu vou procurar um lugar no mundo, né? Uma pessoa, um cientista realizou uma experiência igual a minha. Se ele realizou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a experiência desse cientista e reproduzir, tá? Mas vamos supor que eu seja o primeiro a fazer isso no mundo, tá? Então eu vou pegar essa pesquisa, não achei nada, né? Então eu vou criar uma hipótese. Qual é a hipótese? O feijão, será que o feijão morreu por causa da luz vermelha, né? Será que a luz vermelha é a causadora da morte do feijão, né? Partindo dessa hipótese, eu vou realizar o meu experimento. E quando eu vou realizar esse experimento, é num ambiente controlado. Não só controlando aquelas variáveis que eu coloquei para vocês, mas outras variáveis também que eu não citei, né? Depois de ter feito o experimento, né, eu vou analisar o resultado de todo o meu experimento e das respostas obtidas por todas as variáveis. Só depois dessa análise é que eu vou tirar uma conclusão. Então, isso não é feito de um dia para o outro, né? Isso não é feito nem um mês, muitas vezes demora anos para que essa conclusão possa ser atingida. E também não para por aí. Por quê? Essa conclusão eu vou publicar. E quando eu for publicar essa conclusão, outros cientistas em outros lugares do mundo, eles também podem fazer a mesma pesquisa que eu fiz. Então eles vão pesquisar
encontrando a minha experiência, eles vão reproduzir e vão tentar chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Se eles chegaram na mesma conclusão que eu cheguei, um terceiro cientista pode reproduzir e fazer a mesma coisa, tá? Então, essa conclusão só vai ser válida quando vários cientistas fizerem o experimento e chegarem na mesma conclusão. Então, a ciência trabalha dessa forma. A ciência não trabalha sozinha com uma pessoa só. A ciência não trabalha só observando. A ciência tem um método e esse método é respeitado. Esse método é o que faz com que a ciência seja respeitada na sua conclusão. A ciência não tem também a verdade absoluta, tá? A ciência tem uma verdade que é dinâmica. Daqui a alguns anos, alguém pode vir e dizer que está tudo errado, né? Vai refazer o teste, vão ter novas evidências provando que a experiência anterior estava errada. Assim trabalha a ciência. Então, a ciência não trabalha só com uma pessoa, a ciência tem um grupo de pessoas muito grande, chamadas de cientistas, que realizam esses experimentos. Depois dessas breves explicações, eu gostaria que você respondesse a seguinte questão: qual é a importância da ciência na sua vida? Tá? E para responder, você pode consultar a internet, pode consultar a sua memória, alguém até que lhe ajude, né, a poder responder. Você vai colocar essa sua resposta numa folha e mandar para mim via WhatsApp, no meu contato, tá? Professor Cláudio de Física, tá? Essa oficina só vai valer para física e matemática quando você mandar essa resposta, tá bom? Então, gente, muito obrigado por você ter assistido a minha oficina e até breve. Logo, logo estaremos juntos, tá bom? Tchau, tchau, gente.